A professora. Olá, eu sou a professora Roseli Coelho dos Santos e vou apresentar para vocês hoje sobre a segunda lei de Mendel e alguns comentários sobre heredogramas. Lembrando que este texto foi adaptado da editora Saraiva, de autoria da autora Sônia Lopes. Relembrando um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, nós observamos que Mendel escolheu as ervilhas por diversos fatores e principalmente porque elas apresentam características contrastantes e dentre elas nós podemos observar aqui que são características dominantes e características recessivas. Quanto à flor, a cor e a posição, a altura da planta, a forma e a cor da vagem e a textura e cor da semente. Na primeira lei de Mendel, nós lembramos que do cruzamento entre indivíduos parentais, numa primeira geração nós vamos ter 100% de indivíduos heterozigotos com a característica fenotípica dominante. Neste caso aqui, seriam ervilhas de sementes amarelas. E na segunda geração, nós vamos ter uma proporção fenotípica de 3:1, onde nós vamos ter uma proporção genotípica de 1:2:1, ou seja, 25% dos indivíduos são homozigotos dominantes, 50% são heterozigotos e 25% são homozigotos recessivos. Lembrando sempre que o indivíduo recessivo, aliás, ele sempre vai ser homozigoto. Então, não vou encontrar indivíduo que seja heterozigoto e recessivo. Então, eu vou ter o indivíduo recessivo sempre será em dose dupla. Lembrando também para vocês, uma importante maneira de trabalhar na genética, é uma forma bem facilitada, é o quadrado de Punnett. Na primeira lei de Mendel, nós observamos que, cruzando os gametas, nós vamos ter uma combinação de diferentes alelos. No caso aqui, está representado por homozigotos dominante no indivíduo feminino e homozigoto recessivo no indivíduo masculino. E eu vou ter como resultado uma combinação de 100% de gametas ou indivíduos heterozigotos. Na segunda lei de Mendel, nós chamamos também de uma condição de dihibridismo. Di significa 2, então são indivíduos duplamente híbridos. Quando eu tenho, então, indivíduos parentais puros para duas características. Observando aqui, nós vamos ter a característica da semente lisa e amarela, que são características dominantes, e verde e rugosa, que são características recessivas. Neste caso, nós vamos ter a formação de gametas Vzão e Rzão, a formação de gametas Vzinho e Rzinho. Então, desses gametas parentais, nós vamos formar gametas Vzão e Rzão e Vzinho, Rzinho. Quando eu faço esse cruzamento entre os gametas Vzão e Rzão, agora eu não vou mais ter apenas 4 quadrados, mas sim 16 quadrados, porque são 16 combinações diferentes. Então, analisando aqui, eu tenho os gametas Vzão e Rzão e os gametas Vzinho e Rzinho. Quando eu faço a junção desses gametas no quadrado de Punnett, eu observo que na primeira geração nós temos todos indivíduos, ou seja, 100% dos indivíduos são homozigotos. Aliás,
todos os indivíduos são de fenótipo dominante, mas todos são heterozigotos para a característica. As ervilhas serão amarelas e lisas, no entanto, portadoras de um alelo para a condição verde e rugosa. Na segunda geração, eu vou ter o cruzamento entre os indivíduos de F1. Aqui, eu vou ter a formação de diferentes gametas. Então, eu vou ter a formação de gametas Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzão, Rzão. Neste outro caso, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Então, essas combinações vão formar um resultado diferente do que nós obtivemos em F1. Neste caso aqui, nós vamos ter uma proporção fenotípica de 9 por 3 por 3 e por 1. Ou seja, 9 indivíduos de 16 serão, então, amarelos e lisos, 3 indivíduos são amarelos e rugosos, 3 indivíduos são verdes e liso e um indivíduo será verde e rugoso, ou seja, de híbrido duplo recessivo. Então, isso que é importante a gente entender na segunda lei de Mendel. Agora, aqui, eu não levo em consideração apenas a condição de um caráter, mas eu estou levando em consideração a ocorrência de 2 caráteres. No caso aqui, seriam, então, a cor e a forma da ervilha. Então, isso também pode se reproduzir em outros seres vivos. Agora, nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre os heredogramas. O que são heredogramas? Heredogramas são maneiras simbólicas de representar os cruzamentos. Vamos tratar de conhecer quais são os elementos de um heredograma. Então, nós temos aqui a numeração romana, que vai indicar o número de gerações, ou seja, primeira geração, segunda geração e terceira geração. E aqui, em cada geração, eu tenho uma ordem de numeração dos indivíduos. O retângulo, o quadrado, ele indica o indivíduo do sexo masculino e o círculo, o indivíduo do sexo feminino. E esse traço, na horizontal, ele indica um cruzamento. E esse traço, na vertical, ele indica, então, a descendência ou os filhos. Neste caso aqui, esses indivíduos produziram um filho do sexo masculino e esses indivíduos chamados 3 e 4 tiveram 2 filhos e, no caso aqui, um indivíduo feminino e um indivíduo masculino, que também se casou com uma mulher e teve um filho, que é o indivíduo 4 da terceira geração. Aqui na segunda geração, esse indivíduo 1 do casal 1 e o indivíduo 2, proveniente do casal 2, eles tiveram 3 filhos do sexo masculino. Quando eu observo esse traço aqui e mais esse traço, ou seja, nós temos 2 traços que indicam que esse cruzamento, ele é um cruzamento consanguíneo, ou seja, existe um grau de parentesco entre esse indivíduo 3 e o indivíduo 4. Então, isso é a base dos heredogramas. Então, é uma maneira muito fácil de representar e analisar as características, tanto fenotípicas quanto genotípicas,
dentro das gerações e entre os indivíduos. Bom, então aqui nós vamos representar, no caso, nesse heredograma nós temos uma representação de uma característica. Por exemplo, essa mulher da primeira geração e esta outra mulher da primeira geração, elas têm uma característica recessiva. No entanto, esse alelo vai sendo passado pelas gerações e vai, então, no caso aqui, essa característica vai aparecer. Então, o que leva em consideração um cruzamento consanguíneo? Isso indica que se esse alelo, esse indivíduo possivelmente é portador desse alelo, e esse indivíduo aqui, então ele já é um indivíduo afetado, as probabilidades desse casal vir a ter um filho com esta condição, ela será aumentada. Então, um exemplo bem clássico disso é o albinismo. Então, supondo que um indivíduo albino, ele produziu um filho normal, obviamente, por herança do pai aqui, e esses filhos também foram normais. Porém, este alelo, ele pode ser representado aqui. Nesse caso aqui, é um indivíduo heterozigoto, esse indivíduo também é heterozigoto, e ocorreu a formação de um indivíduo, supostamente, se eu estou tratando do fenótipo albino, então ele é um indivíduo albino. Nesse caso, aumenta as chances deste casal 3 e 4 terem descendentes com a característica recessiva, certo? Bom, então eu espero ter contribuído para a compreensão de vocês, principalmente sobre a segunda lei de Mendel, relembrando sempre, que a gente tem que sempre considerar os conceitos básicos, de genótipo e fenótipo, de monohibridismo e de hibridismo. Mono quer dizer um caráter, di quer dizer dois. Então, o que tem a mais na segunda lei de Mendel? Então, quando lá na primeira lei de Mendel eu tratava apenas um caráter, por exemplo, somente a cor da ervilha, aqui eu estou tratando da cor e da forma da semente da ervilha. Então, isso o raciocínio é o mesmo. No entanto, agora eu tenho maiores probabilidades de combinações, ok? Então, fiquem bem e certamente vocês terão outras atividades que serão postadas no Google Sala de Aula para que possam assimilar melhor este conteúdo.